Brasília. Isso porque o vice-presidente participou mais cedo de um evento e durante coletiva de imprensa ele comentou sobre a conversa que teve com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Quem acompanhou esse assunto e tem todos os detalhes dessa possível negociação é a nossa repórter Janaína Camelo, que chega aqui agora ao vivo para contar para a gente se essa conversa foi para alinhar as expectativas do encontro entre Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, né, Janaína? Oi, Beatriz, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele foi questionado sobre esse assunto, porque foi o assunto ali do momento dos últimos dias com relação a ele, né? Uma conversa que ele teve por telefone com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Isso foi na terça-feira e ele, nessa ligação telefônica, foi ali para conversar sobre possíveis respostas ali ao tarifaço, né, dos Estados Unidos, mas sempre dizendo ali, como ele tem dito desde o início, que o Brasil prefere sempre o diálogo, prefere a negociação. Então ele disse hoje, ele foi questionado, perguntou o que foi tratado exatamente nessa conversa telefônica. Ele disse que ele conversa com o secretário de Comércio desde o início ali do tarifaço aqui ao Brasil, né? Sempre estão ali em contato, disse que sempre houve ali uma conversa muito positiva, uma conversa muito boa. E aí ele comentou também com relação ao encontro de Donald Trump e o presidente Lula. Primeiro, ele disse que logo depois do encontro que houve na ONU, no mês passado, houve mudanças significativas com relação ao tarifaço. Ele disse, inclusive, que foi reduzida a lista dos produtos que foram taxados desde esse encontro, que há uma expectativa, sim, de um próximo encontro, de próximos passos. Ele falou exatamente essas palavras, próximos passos aí, depois desse encontro que os dois tiveram rapidamente ali na ONU. A gente, inclusive, perguntou a ele se ele tem informações de uma reunião realmente nesse mês, porque há uma expectativa, né, Beatriz, de que nessas viagens do presidente Lula, agora em outubro, ele tem uma série de viagens internacionais. Se há possibilidade de viagens internacionais que vão estar outros chefes de Estado, se há uma possibilidade dele se reunir com Donald Trump. Por exemplo, o presidente Lula vai à Itália, agora no dia 13 de outubro, depois ele vai para a Ásia, onde ele vai ter encontros ali oficiais na Indonésia, na Malásia, e bate também, em certo ponto, com a agenda internacional de Donald Trump, porque ele também no mesmo período vai estar na Ásia. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que, por enquanto, há apenas uma expectativa. Não há muitas informações, que é preciso aguardar com relação a esse possível encontro presencial entre Lula e Donald Trump, mas já disse que já houve mudanças significativas desde quando os dois estiveram juntos na ONU. Ele, inclusive, fez até uma brincadeira, Beatriz. Ele disse o seguinte, porque a gente lembra que na época, ali no discurso da ONU, Donald Trump, ele disse que houve uma química, né, entre ele e o presidente Lula, e o presidente Geraldo Alckmin disse hoje o seguinte, que ele foi professor de cursinho de medicina para química, nas palavras dele, abre aspas, a química é sempre uma ótima solução, fecha aspas, foi o que ele acabou respondendo. Então, sempre na grande expectativa aí se realmente vai haver esse encontro, mas em paralelo a gente sabe que o Itamaraty já tem tratado ali de ter um telefonema ou uma videochamada entre os dois chefes de Estado, pode haver isso antes mesmo do encontro presencial, enfim, mas está tendo toda uma tratativa ainda, isso tudo em discussão, viu? Beatriz, é com você. Muitas expectativas, né, Janaína? E o vice-presidente tratando, então, com um bom humor do assunto. Parece que está leve, um pouco mais leve, então, esse tema para eles. Obrigada e volte logo com mais informações. A gente te aguarda aqui no Fast News, Janaína. Bom, a gente vira um pouco a página, né, desse assunto das negociações entre Donald Trump e o presidente